Ok, está gravando. Então, hoje a gente vai continuar a aula de simetria. Então, eu vou compartilhar uma janela aqui com vocês. Foi. Então, gente, a gente começou com a parte de simetria molecular, fazendo a revisão do modelo da repulsão por pares de elétrons da camada de valência. Então, só dando uma geral aqui, o que é que diz esse modelo? Que quanto menor a repulsão entre os pares de elétrons da camada de valência, é mais estável a molécula. Ou seja, para que pares de elétrons tenham menor repulsão, esses pares de elétrons têm que ter uma maior distância e, consequentemente, um maior ângulo. Então, o que são pares de elétrons estereoativos? Estéreo vem de geometria, ativo vem de atividade. Então, são aqueles pares de elétrons que vão dar a geometria da molécula, ou seja, que influenciam direto na geometria da molécula. Então, os tipos de pares estereoativos são do tipo par ligante, do tipo sigma, ligação sigma, e par não ligante. Então, a gente viu as estruturas moleculares quando um átomo central tem dois pares de elétrons estereoativos. A gente tem uma estrutura linear com ângulo de 180 graus. Para três pares de elétrons estereoativos, três pares do tipo sigma ligados. A gente tem uma geometria trigonal planar. Segundo caso, de três pares de elétrons estereoativos, quando a gente tem um par não ligado e dois pares ligados, que é uma geometria angular. Quatro pares de elétrons estereoativos, uma geometria tetraédrica, os quatro pares ligados. Quando a gente tem um par não ligado e três pares ligados, a gente tem uma pirâmide trigonal, exemplo, amônia. Travou aqui. Só um minutinho que o meu computador travou aqui. Ah, voltou. Então, dois pares ligados, dois pares não ligados, estrutura angular, a gente viu a molécula de água. Cinco pares de elétrons estereoativos, bipirâmide trigonal, com ângulos de 120 no plano trigonal e 90 nesses ângulos aqui. Então, a partir desses exemplos aqui, a gente viu que a regra do octeto ela é expandida. Então, a gente tem uma expansão do octeto para 10. Então, o elemento central vai ter 2, 4, 6, 8, 10 pares, 10 elétrons na sua camada de valência, ou 5 pares de elétrons. 5 pares, de novo, 4 ligados e um não ligado, geometria de gangorra. 3 pares ligados, 2 pares não ligados, geometria em forma de T. E 2 pares ligados e 3 pares não ligados, uma geometria linear, que é o caso do I3-. Para 6 pares de elétrons estereoativos, uma geometria octaédrica. Outra expansão do octeto, que vai para 12 elétrons na camada de valência, ou seja, 6 pares de elétrons estereoativos. Quando temos 5 pares de elétrons ligados e um não ligado, piramidal quadrática. 4 pares ligados, 2 não ligados, o quadrado planar. E a gente viu também a repulsão dos pares de elétrons da camada, intensidade da repulsão desses pares de elétrons. Então, a gente viu que o íon amônio com o NH4 é um tetraedro perfeito, ou seja, os ângulos de ligação entre o nitrogênio, hidrogênio e hidrogênio são ângulos de 109 graus e 28 minutos.
Já a partir de que esse íon amônio perde um H+, deixando o par de elétron, o que acontece? Esse par de elétron vai ficar no nitrogênio, eu vou ter uma diminuição nesse ângulo, devido a quê? A esse par de elétrons se aproximar do átomo central, que é o nitrogênio, empurrando um pouco esses 3 átomos de hidrogênio para baixo. Então, de 109, 20 e 28 graus, 109 graus e 28 minutos, passou para 107 graus e 20 minutos. E ele perdendo outro hidrogênio, saindo H+, um próton, a amônia passa para o íon amida. Então, eu vou ter 2 pares de elétrons não ligados. Esses 2 pares de elétrons vão ter uma repulsão alta, fazendo com que esse ângulo diminua mais ainda. Então, de 109,28 foi para 107,20 e de 107,20 para 104 graus. Então, a gente tem, aqui tem a relação, ó, par, PN é par não ligado, PL par ligado. Então, a intensidade da repulsão do par ligado, que é o primeiro caso, eu só tenho interação de pares de elétrons do tipo sigma, é uma interação, a intensidade da repulsão é um pouco fraca em relação às demais. Então, a partir de que eu tenha um par de elétrons não ligado, eu vou ter um tipo de interação de repulsão do tipo par ligado, par não ligado. E seria essa relação aqui. Então, eu já tenho uma repulsão maior, uma intensidade de repulsão maior, par não ligado, par ligado maior do que par ligado, par ligado. E, por último, par não ligado, a intensidade de repulsão aumenta, par não ligado, diminuindo o ângulo. Então, esses 3 aqui estão correlacionados. E o amônio, ligado, ligado, amônia, não ligado, ligado, e amida, não ligado, não ligado. Aí agora a gente vai partir para a parte do princípio de simetria. Então, para estudar esse princípio de simetria, a gente tem que ter o conceito de elementos e operação de simetria. Tá? Então, o princípio de simetria depende dos elementos e operação de simetria. Para compreender operação de simetria, temos que definir elemento de simetria e vice-versa. Ou seja, esses conceitos de simetria e operação, elemento de simetria e operação de simetria, eles estão interligados. Eu não posso definir um sem ter o outro. Então, o que é um elemento de simetria? Elemento de simetria é uma entidade geométrica, ela pode ser um ponto, uma linha ou um plano, na molécula, com respeito aos quais podemos efetuar uma ou mais operação de simetria. Então, como eu falei, ó, para definir elemento de simetria, o conceito está relacionado com operação de simetria. Então, ó, é uma entidade geométrica na molécula, com respeito aos quais podemos efetuar uma ou mais operação de simetria, tornando-a indistinguível da original, ou seja, sobreponível. Tornando-a quem? A molécula. Tá? Então, quando eu começar a dar os exemplos de elementos de simetria, a gente volta para esse conceito aqui. Fica mais fácil a gente entender esse conceito vendo esses elementos de simetria. Então, os elementos de simetria devem conter o centro de massa da molécula. Tá? Então, o que é centro de massa? Centro de massa é um ponto que se move como se toda a massa do sistema nela estivesse concentrada. Tá? Então, aqui é um conceito de física, mas não é só para a gente ter ideia de que o centro de massa vai conter esses elementos de simetria. Tá? Então, na química inorgânica, como as demais áreas, tem que ser analisada do ponto de vista estrutural. Tá? Então, sempre que a gente for estudar a química, a gente tem que saber ter uma ideia de como que a molécula está no espaço. Então, para isso, temos que ter em mão uma ferramenta muito importante, que é a teoria do grupo.
hoje deparamos com inúmeros estudos realizados que têm como base considerações sobre simetria. Então, dentro da química, tanto da orgânica, inorgânica, qualquer área físico-química, a gente tem que ter ideia da simetria da molécula. Aqui só alguns exemplos, reações químicas. Então, para a gente saber se uma reação vai ocorrer, exemplo da química orgânica, então a gente tem que saber como que a molécula está, qual que é a geometria dela, para poder saber se a reação ocorre. Dentro da inorgânica, a gente tem que saber que tipo de composto que é, se é um tetraedro, se é um octaedro, se é um quadrado planar e assim por diante. Cristalografia é o estudo da física que determina a estrutura geométrica da molécula, tá? Então, aqui só para a gente citar de onde que vem a estrutura da molécula. Então, a cristalografia é uma técnica de raio-x, é uma técnica de espalhamento de elétrons. Então, o aparelho de raio-x, você coloca um cristal da molécula, do composto, nesse aparelho, ele vai determinar aonde cada átomo da molécula está, com seus ângulos e suas distâncias. Então, a gente tendo o ângulo e a distância, a gente pode saber como que é a geometria da molécula. Então, a cristalografia é a técnica para determinar a estrutura experimental, tá? Então, teoria do grupo. O que é a teoria do grupo? A teoria do grupo divide as moléculas em vários grupos pontuais. Esses grupos são 32 grupos, tá? Então, em vários grupos diferentes segundo sua orientação no espaço, tá? Então, a gente vai ver os exemplos, esses conceitos ficam mais fáceis. Esse conceito só teórico fica mais difícil da gente enxergar. O tipo de simetria para o qual uma molécula ou qualquer objeto pertence é conhecido como seu grupo pontual, tá? Então, aqui eu tenho um exemplo. Aqui a apresentação da molécula ela é muito importante para se determinar esses elementos de simetria. Então, essa molécula aqui, o fenantreno, são 3 anéis benzeno, ele pode ser representado dessa forma ou dessa. Aqui eu só dei um giro nessa molécula aqui. Esse anel benzeno veio para cá, para cima, só apenas um giro. Mas, para determinar esses elementos de simetria, a gente tem que ter um conforto visual, tá? Então, o que é esse conforto visual? A gente enxerga essa molécula mais simétrica nessa apresentação do que nessa. Tá? Essa aqui parece que a molécula está um pouco torta. Aqui não, a gente tem mais um conforto visual. Tá? Então, a apresentação da estrutura ela é fundamental para se determinar esses elementos de simetria. Aqui, comparando a estrutura do fenantreno com a estrutura da água, o que a gente pode ver aqui? Ó? Se a gente for analisar o contorno eletrônico, só um minutinho, que eu vou fechar a porta. Bom dia, Paulinha. Voltando aqui, se a gente for analisar o contorno eletrônico dessa molécula, a gente tem um contorno desse tipo aqui. Se a gente for analisar o contorno eletrônico da molécula de água, ele tem um contorno semelhante à molécula do fenantreno, como se o oxigênio tivesse nesse anel aqui, o hidrogênio nesse, o outro hidrogênio nesse. Então, o contorno eletrônico, a nuvem eletrônica dessas duas moléculas são semelhantes, tá? Então, podemos verificar o mesmo contorno estrutural. Passou aqui. Assim, as moléculas têm o mesmo grupo de elementos de simetria. Quando uma molécula tem o mesmo grupo de elementos de simetria de outra molécula, a gente diz que elas fazem parte do mesmo grupo pontual, tá?
Então, quando a gente for ver os exemplos, fica mais fácil da gente enxergar. Então, a gente tem que ter a estrutura da molécula, que foi visto no modelo do pares de elétrons da camada de repulsão dos pares de elétrons da camada de valência. Então, a gente tem que ter início a estrutura da molécula, que estrutura que ela é, para se determinar os seus grupos pontuais. Então, o primeiro elemento de simetria é o eixo de rotação, ou eixo de simetria. Então, o que é um eixo de simetria? Aqui está a gente vai dar uma rotação de M2π sobre N, ou seja, M360 dividido por N, ao redor de um eixo imaginário de ordem N, onde N é ordem de rotação e M é quantas rotações seguidas ao redor do mesmo eixo. Vamos esquecer esse M aqui, tá? Então, vai ser o quê? 360 dividido por N. Eu vou pegar uma molécula aqui, fica mais fácil a gente entender. Eu vou abrir a câmera aqui, só um minutinho. Vocês observarem aqui a rotação. Vamos esquecer esse M aqui, porque esse M é quantas vezes a gente vai dar a rotação. Então, primeiro vamos definir a rotação, depois o número de rotações que a gente vai dar. Então, a rotação vai ser definida como 360 dividido por N, tá? Ao redor de um eixo imaginário. Então, a gente vai determinar essa ordem N da molécula, ok? Desse eixo de rotação. Então, deixa eu abrir a câmera aqui para mostrar para vocês. Ok. Então, aqui a gente tem, ó, a gente vai definir como N igual a... Cadê a câmera? Tá aqui. 360 dividido pela rotação que a gente vai dar, ok? Então, eu tenho uma molécula de água aqui. A gente viu que a molécula de água, ela é uma molécula linear, ou seja, o oxigênio, hidrogênio e hidrogênio, tá? Deixa eu colocar outra cor branca aqui. Mais destacado. Então, os azulzinhos são os hidrogênios e o vermelho, o oxigênio. Então, a gente vai imaginar um eixo. Um eixo é o quê? Uma reta, uma linha. Um eixo imaginário, aonde a gente vai girar a molécula de um certo ângulo, tá? Que esse ângulo, voltando ao conceito aqui, ó, é uma entidade geométrica, a gente vai dar o exemplo de uma linha, tá? Ou uma reta. Na molécula, com respeito aos quais podemos efetuar uma ou mais operação de simetria. Então, o elemento de simetria vai ser um eixo imaginário. Esse eixo imaginário, eu vou representar por esse canudinho branco aqui. A gente vai ter um eixo imaginário na molécula, aonde eu vou dar um giro na molécula, e esse giro, voltando lá para o conceito, ó, é uma entidade geométrica, uma linha, na molécula, com respeito aos quais podemos efetuar uma operação de simetria, tá? Tornando-a indistinguível da original, ou seja, sobreponível. Então, o que é que a gente tem aqui? A molécula. Ela está aqui. Qual o giro que eu tenho que dar nessa molécula para ficar indistinguível dela mesma? Então, vamos supor, a original é essa. Eu vou dar um giro de 180 graus. Eu dando um giro de 180 graus, eu mudei o hidrogênio 1 com o hidrogênio 2. E a molécula ficou indistinguível da original.
e sobreposta. Se eu pegar a molécula inicial e colocar essa em cima, ela vai se sobrepor, certo? Então, o elemento de simetria é o giro que eu vou dar na molécula. Desculpa, o elemento de simetria é o eixo. E a operação de simetria é a rotação que eu vou dar. Então, eu preciso, se eu dar um giro de 90 graus, ela não é indistinguível da inicial. E essa molécula não vai se sobrepor à primeira, tá? Então, tem que ser indistinguível da original. Se eu der um giro aqui de 180 graus, ela volta à mesma molécula. Só mudei o hidrogênio 1 com o hidrogênio 2. Como o hidrogênio 1 e o hidrogênio 2 são energeticamente iguais, o que é que a gente tem aqui? A mesma molécula. E ela é sobreposta, tá? Então, deixa eu só colocar aqui no papel. Aqui, ó, se eu tenho uma molécula de água, eu vou imaginar um eixo aqui, certo? Que eu vou dar um giro de 180 graus. Eu dando um giro de 180 graus nessa molécula, eu tenho hidrogênio 1 e hidrogênio 2. Depois que eu der o giro de 180 graus, eu vou ter hidrogênio 2 e hidrogênio 1. Como eu falei para vocês, esses hidrogênios são energeticamente iguais, essa molécula é indistinguível dessa. E se eu pegar essa molécula e colocar em cima dessa, elas vão ser sobrepostas. A única diferença é o hidrogênio, mas eles são energeticamente iguais. Então, o elemento de simetria é um eixo e a operação de simetria é a rotação, tá? Então, o que é que a gente tem aqui, ó? A gente tem que o... Deixa eu voltar aqui. Primeiro elemento de simetria. Quando temos... Ah, sim. Aí a gente vai representar por Cn. Esse M é o que eu falei para vocês, a gente vamos esquecer agora no início. Então, o eixo de rotação ou eixo de simetria é definido como Cn. A gente vai representar ele como Cn. Então, aqui eu vou colocar Cn. Então, a gente vai determinar que Cn é esse aqui, ó. Então, vamos definir o N. O que é o N? O N está definido aqui, ó. N é igual a 360 dividido pela rotação que eu dei, o ângulo de rotação que eu dei. Então, N vai ser igual a quanto? 360 dividido por 180, que foi o ângulo de rotação. Então, aqui, ó, eu tenho... Eu vou determinar o Cn, tá? Deixa eu pegar a caneta aqui. O Cn. Eu tenho que N é igual a 360 dividido pela rotação. A rotação que eu dei na molécula para ela ficar indistinguível da original foi de 180. Então, 360 dividido por 180, N igual a 2. Então, eu tenho um eixo de rotação de ordem 2, ou seja, eu vou ter C2. Então, esse elemento de simetria Cn vai ser C2 para a molécula de água. Vamos pegar uma outra molécula, um trigonal planar, que a gente viu que era o BF3. 3 pares de elétrons estereoativos do tipo sigma, os 3 ligados. Então, a gente tem uma molécula trigonal planar. Só voltando aqui, ó. Três pares de elétrons estereoativos do tipo sigma ligados, 1, 2, 3. Eu tenho uma molécula trigonal planar.
certo? Então, a gente vai determinar um ângulo de rotação, um eixo, que é uma linha imaginária, na molécula que eu vou girar ela de um certo ângulo que ela vai ficar indistinguível da original. Então, se eu pego o plano da molécula e passo um eixo perpendicular a esse plano, eu vou ter esse eixo aqui. De quantos graus eu preciso girar a molécula? Vamos supor, ela está aqui. 1, 2, 3. Os três flúor. Vou voltar lá no... Os três flúor, certo? Então, eu vou dar um giro de... Que ângulo que é esse aqui, na molécula trigonal planar? 120 graus. Então, se eu der um giro de 120 graus, a molécula ficou indistinguível da original e sobreposta. Tá? Então, se esse hidrogênio é 1 aqui, ou o flúor é 1 aqui, esse 1 vai para essa posição aqui. E essa molécula, se eu colocar com o 1 em cima, ela vai ser sobreposta. Ou seja, ela não se modificou simetricamente. Tá? Então, se eu tenho essa molécula, se eu der um giro de 120 graus, ela volta à molécula original. Certo? Então, para essa molécula aqui, só desenhar aqui de 120 graus. Acho que eu tenho esses desenhos aqui, agora que eu estou... Aqui, ó, tinha o desenho aqui nos slides. Então, a molécula de água, ó, se eu der um giro de 120 graus, ou 180 graus, esse hidrogênio vai mudar para essa posição e esse para essa. Então, ela é indistinguível. O BF3 é que não tem. Se eu der um giro de 120 graus... O sentido, sim, eu esqueci de falar do sentido de rotação, se é horário ou anti-horário. Normalmente a gente gira no sentido horário, pode ser no anti-horário também, mas se o primeiro giro for no sentido horário, todos os giros têm que ser no sentido horário. Se for anti-horário, todos têm que ser no sentido anti-horário. Eu não posso dar um giro na molécula no horário, na outra no anti-horário, tá? Professor, Pode falar. aqui, esse C serve para representar o eixo de rotação, né? O eixo de caso, rotação. é representado só por essa letra ou é só um exemplo mesmo? Não, todos são representados por C. Vocês observarem aí na transparência do slide, ó, exemplo de eixo de rotação. C2, eu vou dar um giro de 180 graus, foi o que a gente viu. C3, um giro de 120 graus. C6, um giro de 60 graus. Eu vou dar um exemplo do C3 aqui. Aqui, ó, o BF3. O BF3, eu vou enumerar de F1, F2 e F3. Se eu der um giro no eixo imaginário aqui, ó, esse eixo está entrando no plano do papel, de 120 graus, o que é que eu vou ter aqui? Ó? O 1... desculpa aqui. Eu vou mudar a posição. Ó. O 1 que estava nessa posição vai para aqui para cima, o 2 para cá e o 3 para cá. Tá? Essa molécula é indistinguível dessa outra. Então, qual foi o ângulo que eu dei? De 120 graus. Então, eu vou determinar o eixo de rotação, qual é a ordem desse eixo de rotação. Esse N vai ser 360 dividido pela rotação que eu dei. A rotação foi de 120 graus. 360 dividido por 120, eu tenho um eixo de ordem 3. Então, esse eixo de rotação que eu dei foi um eixo C3.
tá? Então, aqui, ó, o mesmo exemplo do clorofórmio. O clorofórmio aqui na transparência, esse segundo exemplo aqui, ó. Deixa eu colocar a molécula aqui, que fica mais fácil vocês enxergarem no... O clorofórmio é essa molécula aqui, ó. C, o vermelhinho, H, o branco, Cl, azul, Cl, Cl. Então, essa molécula aqui, ó, eu vou ter um eixo de simetria, é o eixo imaginário, o palitinho branco aqui. Esse eixo vai passar entre o carbono e o hidrogênio, tá? Está desenhado lá na molécula, o pontilhado lá, ó, carbono e hidrogênio, que eu vou girar essa molécula de quantos graus? 120 graus. Então, essa molécula tem 360 dividido por 120, N igual a 3. Então, o exemplo lá, ó, C3, que é o quê? Uma rotação de 360 dividido por N, ou seja, aqui está o contrário, né? 360 dividido por 120, eu tenho o N igual a 3. Então, a molécula do BF3, eu tirei aqui a molécula do BF3 e a molécula do tetraedro têm o mesmo elemento de simetria. A molécula do BF3 tem um eixo de rotação passando aqui dentro em cima do boro, que eu vou dar um giro de 120 graus, e a molécula de clorofórmio tem também o mesmo eixo, ó, que eu vou dar um giro de 120 graus. São moléculas diferentes, mas têm o mesmo elemento de simetria. Voltando ao BF3, se a gente analisar aqui, ó, o BF3 tem esse eixo de rotação aqui, que é de 120 graus, o eixo passando pelo plano da molécula, perpendicular ao plano da molécula. Então, além desse elemento de simetria aqui, C3, ele tem um C2 também. Ó. Se eu pego a molécula de BF3 e imagino um eixo aqui, ó, passando por um boro e um flúor, se eu der um giro de 180 graus aqui, a molécula fica indistinguível, certo? Então, eu tenho também um eixo de rotação. Além do eixo C3, que é esse eixo aqui, eu vou ter um eixo de rotação C2, que vai dar um giro de 180 graus na molécula e deixando-a indistinguível. Então, aqui, ó, esse outro exemplo aqui é do benzeno. O anel benzeno, C6H6, certo? Então, se eu passar um eixo, se eu imaginar um eixo passando pelo centro do benzeno, perpendicular ao plano, o plano do benzeno está aqui, eu vou passar um eixo aqui, se eu der um giro de 60 graus, ele vai ficar indistinguível, porque esse ângulo aqui é de 60 graus. Se eu der um giro de 60 graus, esse carbono que está aqui vem para esse vai para esse para esse e assim por diante. E ela é indistinguível da inicial e sobreposta. Então, se eu der um giro de 60 graus, 360 dividido por 60 dá 6. Então, eu tenho um eixo de rotação C6, tá? Se vocês observarem aqui, tem uma relação um pouco coincidente. Então, se a gente tem esse eixo aqui, ó, quantos átomos periféricos eu tenho aqui ao redor do meu eixo? 2. Se eu tenho 2, eu vou ter uma rotação N2. Se eu tenho 3 aqui, ó, fora do plano, do eixo. O eixo está aqui. Fora do eixo eu tenho 1, 2, 3 átomos. Eu vou ter uma rotação de ordem 3. O benzeno, quantos átomos tem nesse eixo aqui? Ó? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se eu tenho 6 átomos, eu tenho um C6. Tá?
Então, em alguns casos, ele é coincidente, principalmente nessas moléculas mais planar, ou mesmo essa angular aqui. Então, por que tem essa relação C6? Porque eu vou dividir, que ângulo que é esse aqui? É 360 dividido por 6. 360 dividido por 6, ó, é o eixo de rotação C6, que 360 dividido por 6 é um ângulo de 60 graus. 360 dividido por 2, 180. 180 é um eixo de rotação de C2, tá? Então, tem essa relação aí. Só que, se vocês observarem aqui o benzeno, deixa eu fazer o benzeno aqui rapidinho, fica mais fácil vocês enxergarem. Vou desenhar que é mais fácil. O benzeno tem esse C6 aí, que é o eixo de perpendicular ao plano do anel. Então, o que é que tem aqui? Ó? Se vocês observarem, ele vai ter um C2 aqui. Ó. Dá para ver o C2? Nesse plano aqui, se eu girar essa molécula nesse eixo aqui, esses dois átomos de carbono vão para cima e esses dois átomos de carbono vêm para baixo. Esses dois não vão mudar a posição porque estão em cima do eixo. Vou fazer a molécula aqui rapidinho. Tem outra coincidência aqui, que não é coincidência, é uma regra. Acabando aqui. 5, 6. Está aqui o anel benzeno. Então, o anel benzeno, C6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ele é uma geometria planar, devido a quê? As duplas ligações, que é um carbono sp2, são carbonos sp2. Então, o que é que a gente tem aqui? Eu vou ter o eixo de ordem C6, que está representado lá. Esse eixo aqui, ó, perpendicular ao plano do benzeno. Tá? Ou seja, se eu der um giro de 60 graus, esse carbono aqui vai para a posição do outro e eu não modifiquei nada na molécula. Então, esse eixo aqui, passando pelo centro do benzeno, perpendicular ao plano do benzeno, ele é um eixo de ordem C6. Só que, se a gente pegar esse eixo aqui, ó, outro eixo, tá? Passando por dois carbonos. Se eu der um giro de 180 graus, ele vai ficar indistinguível de novo da molécula original. Tá? Então, ele tem um C2, passando por esses dois carbonos aqui. Se eu pego esse outro eixo aqui, ó, passando por esses outros dois carbonos aqui, se eu der um giro de 180 graus, opa, minha mão ficou na frente, ele vai ficar indistinguível de novo. Um giro de 180 graus. Apenas eu mudei a posição desse carbono com esse e desse com esse. Então, eu tenho um eixo de rotação C2, dois eixos de rotação C2, outro eixo de rotação C2. Dá para ver aí? Os três eixos passando em cada dois carbonos. 1, 2, 3. Então, o eixo de ordem C6 está aqui. Esse eixo aqui, C2, é perpendicular ao eixo de ordem C6. Certo? Além desses três eixos de rotação C2, tem mais três eixos de rotação C2. Quais são esses eixos aqui? Eu só vou modificar a representação dessa molécula aqui. Eu só tirei de 60 graus. Esse eixo aqui, ó, imaginário, passando entre dois carbonos. Se eu der um giro de 180 graus aqui, ó,
o que é que vai acontecer com a molécula? Ela vai ficar indistinguível da original. Então, eu tenho mais um eixo C2, outro eixo C2 e outro eixo C2. Então, deixa eu desenhar aqui. Então, se a gente observar o benzeno, o desenho aqui do benzeno, eu tenho o eixo C6, que é entrando no plano do papel. Seria esse eixo aqui, C6, tá? Opa, minha mão ficou na frente. Então, eu tenho o plano aqui, é um eixo entrando no plano do papel, que é o C6. E eu tenho, ó, os três C6, C2, passando pelos carbonos, em cima de dois carbonos, outro eixo C2 em cima de dois carbonos e outro eixo C2 em cima de dois carbonos. E tenho três C2 também entre os carbonos. Um aqui, dois aqui e o terceiro aqui. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 C2, tá? Perpendicular ao eixo C6. Então, se a gente observar aqui, vamos pegar o exemplo do BF3. O BF3 tem um C3 aqui, 120 graus. E tem um C2 perpendicular. Esse C2 aqui, ó, se eu girar a molécula, ela fica indistinguível. Além desse C2, eu tenho outro C2 aqui, ó, imaginário. Se eu der um giro aqui, ó, a molécula fica indistinguível. E eu tenho outro C2 aqui, que é esse eixo aqui. Então, na molécula do BF3, então, voltando aqui para o benzeno eu determinei 6 C2 perpendicular ao C6, não é isso? O C6 está aqui, esses 6 C2 são perpendiculares. Na molécula de BF3, eu vou ter, ó, um C2, esse C2 aqui, se eu der esse giro de 180 graus, esse flúor vem para esse A e esse aqui. 2 e 3, passando em cada BF. 1 BF, 2 BF, 3 BF. Então, eu tenho 3 C2 perpendicular C3. Se vocês observarem aqui, ó, cadê o... Então, ó, eu tenho 6 C2 perpendicular C6. O 6 repetiu aqui. 3 C2 perpendicular C3. O 3 repetiu aqui. Tá? Então, aqui é uma regra. Então, que regra é essa daqui? Ó? Deixa eu passar aqui. Aqui, ó, se a molécula, regras, se a molécula tem C2 perpendicular ao CN, esse N aqui é o N máximo. O que é o N máximo? Outra definição. A molécula do benzeno tem C6 e C2. O N máximo é o 6. Então, nesse caso aqui, o N máximo seria 6. Então, se a molécula tem um N máximo, C6, e se a molécula tem
C2 perpendicular a esse C6, logo a molécula terá NC2 perpendicular a CN. Tá? Foi o que a gente viu lá, ó. O benzeno 6, 6C2. O BF3, C3, 3C2. Certo? Então, isso aqui é uma regra. Então, voltando para o benzeno aqui, ó. Se esse benzeno tem um C6, ele vai ter aqui só está representado 2, ou seja, ó, em cima de 2 carbonos, eu tenho 3C2. Entre 2 carbonos, eu tenho 3C2. Então, eu vou ter 6C2 perpendicular ao C6. Certo? Então, aqui é um outro... Aqui a gente nem precisa... Então, aqui, ó, só determinando o que é a rotação, eu vou dar um giro de 180 graus, o hidrogênio 1 vai para a posição do 2 e o 2 vai para a posição do 1. Então, essa molécula, se os hidrogênios são equivalentes, que a gente sabe que é energeticamente, essa molécula é indistinguível dessa. E se eu pego essa molécula e sobreponho sobre essa, vai dar a mesma molécula, tá? Vou pegar um outro exemplo aqui do BF3. Vamos supor BF3 está aqui. Se eu pego essa molécula de boro, flúor, eu substituo esse flúor aqui por um cloro. Vou pôr verdinho aqui. Então, eu tenho o BF2Cl. Tá? Então, esse eixo de rotação que ele tinha, de 120 graus, essa molécula já não tem, já não existe nessa molécula. Por quê? Se eu der um giro de 120 graus aqui, ó, aqui eu tenho cloro. Se eu der um giro de 120 graus, esse cloro vem para essa posição. Então, se eu pegar essa molécula e sobrepor na outra, ela não sobrepõe. Por quê? O cloro vai estar nessa posição e no início tinha o cloro nessa posição. O cloro não vai sobrepor no flúor. Tá? Então, essa molécula não tem esse C3, tá? Mas ela tem C2. Ó. Se eu pegar um eixo passando pelo cloro e o boro, se eu der um giro de 180 graus, ela fica indistinguível da original e sobreposta, porque eu só mudei a posição desses dois átomos. Certo? Então, voltando para a molécula de água, ó, ela tem um contorno próximo da molécula de água, semelhante. Ó. Então, eu tenho um contorno como se essa ligação aqui fosse o átomo de oxigênio e os 2 hidrogênios. Então, essa molécula tem um eixo C2 parecido com o eixo da molécula de água. Ou seja, é o mesmo eixo e a posição dos átomos vão inverter e ela não vai ser, ou ela vai ser sobreposta à original. Aqui da molécula de amônia, a amônia tem um ângulo, né, que é essa molécula aqui, ó. Então eu vou ter um eixo de rotação imaginário que vai girar a molécula em que ângulo aqui, ó? 120 graus. Certo? Então, se eu giro a molécula de 120 graus, ela fica indistinguível da original. Então, aquele M lá, no início, que era Cn elevado a M. N a gente já determinou, que é a ordem de rotação, que é 360 dividido pela rotação que a gente vai dar. Aqui, eu vou ter o M. Se eu pegar essa molécula aqui, girar de 120 graus. Então, um giro de 120 graus, o hidrogênio 1, que está nessa posição aqui, vem para a posição do 3, o 3 vai para a posição do 2 e o 2 vai para a posição do 1. Eu dei um giro de 120 graus. Um C3 uma vez. Se eu girar de novo, esse hidrogênio 1, que está nessa posição aqui, vai para a posição do 3,
o 3 vai para a posição do 2 e o 2 vai para a posição do 1. Certo? Então, eu dei o segundo giro de 120 graus. Ou seja, dessa molécula para essa, eu dei um C3 duas vezes. E, por último, eu vou dar um giro de novo de 120 graus. Então, o átomo 1 vai para a posição do 3, o 3 para a posição do 2 e o 2 para a posição do 1. Certo? Então, eu dei um giro de 120 graus pela terceira vez. Então, eu dei um C3 três vezes. Então, C3 uma vez é C3, não precisa pôr 1. C3 duas vezes, C3 2. C3 três vezes, C3 3. Tá? Então, só voltando aqui, ó, o que é C3 três vezes? Então, três vezes é o dar 120, 120 e 120. 3 vezes 120, quanto que é? 360. Então, se eu pegar a molécula e der um giro de 360 graus, ela fica igual à inicial. Tá? É a mesma coisa de eu não fazer nada na molécula, não é isso? Então, aqui, ó, se a gente marca os hidrogênios, esses hidrogênios são diferentes. Esses hidrogênios são diferentes, todos os três. E nessa última aqui, é diferente dessa, mas é semelhante a essa. Voltou à mesma posição. Então, 360, 120 três vezes dá 360. 360, se eu dou um giro, vamos supor, se eu passo dessa molécula para essa daqui, ó, eu dei uma rotação de 360. Quanto que é o N? N é igual a 360 dividido pela rotação. Se a rotação foi 360, eu tenho N igual a 1. Então, C3 é a mesma coisa de eu representar como C1. 360 dividido por 360. Certo? A gente vai definir de novo esse termo aí. Então, aqui, ó, o benzeno, só para a gente ver o C2 do benzeno, o que vai acontecer? Passando em cima de dois carbonos. O C2 vai mudar com C6, o C5 vai mudar com o C3 e seus respectivos hidrogênios. C2H2 muda com C6H6, C3H3 muda com C5H5 e esses dois continuam na mesma posição porque o eixo está passando em cima dos dois átomos de carbonos e hidrogênio. Segundo elemento de simetria. São 9 horas. Então, a identidade. O que é a identidade? É a rotação de 360 graus ao redor de um eixo imaginário, ela é considerada uma pseudo-rotação. Toda molécula tem sua própria identidade, por isso que é chamada de identidade. Então, qualquer molécula, você viu o quê? A gente viu o quê? Os BF3 têm C2. Mas o BF2Cl não tem, ou tem C3, o BF3. Mas o BR, nossa senhora, o BF2Cl, ele já não tem o C3. Então, algumas moléculas têm alguns eixos de simetria, outras não. Só que esse elemento é chamado de identidade, porque toda molécula vai ter esse elemento de simetria. O que é a identidade? É uma rotação de 360 graus. Se eu pegar essa molécula aqui, qualquer eixo que eu pegar aqui, ó, vamos supor, o eixo principal aqui, esse eixo passando pelo plano, se eu der um giro de 360, eu não fiz nada na molécula. Foi o que a gente viu lá, que era o C1. 3 vezes o C3. Então, por que ela é chamada de pseudo-rotação? Porque 360 é a mesma coisa de não fazer nada na molécula. Tá? Então, é chamada de pseudo-rotação e toda molécula tem sua própria identidade. Que é o que a gente viu lá, ó. C3 três vezes. É a mesma coisa de C1. Por quê? 120 mais 120 mais 120 dá 360. Então, essa regra aqui, ó, Cn elevado a m. Quando n é igual a m, eu tenho a identidade. Vou pegar outro caso aqui.
Um quadrado planar. Um azulzinho claro aqui. Vou pegar o quadrado planar. Quadrado planar, um elemento central, 1, 2, 3, 4. Eu coloquei esse átomo aqui diferente com um pontinho em cima, tá? Só para a gente ver, mas os 4 átomos são iguais, tá? Então, vamos supor que essa molécula aqui é quadrado planar. Ele vai ter um eixo de rotação perpendicular ao plano da molécula. Eu vou girar de quanto? De 90 graus. Se eu giro de 90 graus, a gente vai definir esse diferente só para a gente ver a posição que vai mudar, tá? Se eu dou um giro de 90 graus, esse átomo que está diferentezinho aí, ele vai para... Deixa eu colocar outra cor. É mais fácil a gente enxergar. Então, ó, eu tenho 4 átomos, o amarelo é igual ao azul, tá? Se eu dou um giro de 90 graus, esse amarelo que estava na posição inferior vai para a lateral, tá? Eu dei um C4, 90 graus. O que é que significa? Um eixo de rotação, o N vai ser igual a 360 dividido por 90. 360 dividido por 90 dá 4. Então, eu tenho um eixo de rotação C4, tá? Se eu der outro eixo de rotação C4 nele, vamos considerar que a molécula inicial é o amarelinho em cima, tá? Eu dou um C4, ele mudou de posição, 90 graus. Se eu dou outro C4 2 vezes. Quantas vezes eu dei de 90 graus? 2 vezes. 2 vezes de 90 graus, quanto que é? 180. Então, o amarelinho na posição inferior, eu dei C4 2 vezes. Vou voltar para a original. Se eu der um giro de 180 graus... Se eu der um giro de 180 graus, essa molécula vem para cá. Tá? 180 graus é um C2. Então, se eu tenho... Se eu tenho C4 uma vez, eu girei de 90. C4 2 vezes, eu girei de 180. Mas, como esses números são múltiplos, eu posso dividir. Esse dividido por 2, esse dividido por 2. 2 dividido por 2 dá 1. 4 dividido por 2, 2. Então, aqui, ó. No primeiro, eu dei um giro de 90 graus. Eu tenho C4 uma vez. C4 2 vezes. Eu dá 2 giros de 90. 90, 90. 90 e 90 dá 180. Ou seja, C2 2 vezes, eu posso dividir por 2, dá 1. Posso dividir por 2, dá 2. Então, C4 2 vezes corresponde a C2. Tá? Eu posso fazer essa... Desculpa que não estava no... Aqui, ó, C4 2 vezes. Ou seja, 90 e 90. Aqui, ó, 90 e 90. 180. C4 duas vezes, eu posso dividir o 4 por 2 e o 2 por 2. Dá C1 duas vezes. Então, C4 C2 duas vezes, uma vez. Então, C4 duas vezes corresponde a C2. C4 três vezes.
Voltando aqui a molécula. Essa posição aqui. Eu vou girar ela C4 uma vez, C4 duas vezes, C4 três vezes e C4 quatro vezes, tá? Então, C4... Uma, duas, três. C4 três vezes, tá? Então, eu vou girar... Desculpa, C4 três vezes, né? Eu vou girar de 90 graus vezes 3. 90 graus vezes 3, 270. 270 não é múltiplo de 360, certo? Então, eu não posso simplificar aqui 4 por 3. Eu não tenho um número que vai dividir esses dois aqui. Mas C4 quatro vezes, o que é que eu tenho? 4 vezes de 90, que dá 360. N dividido... 360 dividido por 360 dá C1. Ou seja, eu posso dividir aqui por 4 e dividir aqui por 4. Dá C1 uma vez, tá? Então, essa regra aqui, essa divisão é uma regra. Então, se eu tenho C3 três vezes, eu posso dividir 3 por 3 vai dar C1 uma vez, que é a identidade. Então, esse segundo elemento de simetria é a identidade que toda molécula tem. Então, qualquer molécula totalmente assimétrica... Só voltando aqui, eu vou dar um exemplo de uma molécula totalmente assimétrica. A gente vai procurar um elemento de simetria nela. Vamos supor que eu tenho essa molécula aqui, carbono, hidrogênio, flúor, cloro e bromo. Ou seja, 4 elementos diferentes. Tá? Então, vamos procurar um eixo de rotação que a molécula fique indistinguível da original. Se eu pegar um eixo aqui C2, se eu girar de 120 graus, o amarelo que está para frente vai ficar na lateral, não é indistinguível. Então, se vocês observarem, não tem nenhum eixo de rotação que a gente possa definir aqui nessa molécula. Tá? Por quê? Ela é totalmente assimétrica. Então, não tem nenhum eixo que vai identificar. Se eu colocar um eixo aqui, o azul vai para o verde vai para o azul. Se eu colocar um eixo no amarelo, o branco vai para o azul vai para o verde. Então, essa molécula é totalmente assimétrica, mas tem um eixo de rotação. Qual é o eixo de rotação? 360 graus. Se eu pego essa molécula aqui, dou um giro de 360 graus, esse amarelo que estava aqui vai voltar para a posição original. Ou seja, eu não fiz nada na molécula, é um pseudo-rotação. Então, essa molécula tem a identidade. Então, toda molécula tem a sua própria identidade. Então, o terceiro elemento de simetria, vamos deixar para a próxima aula, senão fica muita informação. Quando eu terminar essa parte aqui de elementos de simetria, eu vou dar uma lista de exercícios para fixar melhor essa matéria, que ela é muito visual, tá? Então, essa matéria é muito visual, você tem que tem que visualizar a molécula no espaço, certo? Então, é um pouquinho mais complicado, mas é tranquilo, certo? Então, na próxima aula, a gente continua com o plano de simetria. Então, vocês têm alguma dúvida? Deixa eu voltar aqui. Deixa eu entrar aqui no feed, não tem nada. Então, na próxima semana, a gente continua essa parte aqui, tá bom? Um bom dia para vocês e um bom final de semana. Tchau, professor. Tenha um bom dia. Tá, igual. Bom dia. Obrigado, professor. Até mais. De nada. Tchau.
O professor, era para eu te perguntar do negócio, só que é de inorgânico experimental. Eu posso te perguntar mesmo assim? Não entendi, tá um pouco baixo. É porque você dá aula para mim de inorgânico Ah, experimental 2 sei, sei. também. Aham. É porque você disponibilizou outro campo para envio, né? Por conta do campus virtual, né? Foi. Você quer que te envie de novo? Envia de novo, por favor, Viu? Ah, não, beleza. tá bom? Tá bom. Aí eu dei um prazo até domingo por causa daquele problema da energia, da internet. Acho que foi na UFLA, aqui em Lavras inteiro, que teve problema. Ah, Tá? não, beleza. Obrigadão, viu? Tá, de Até nada. mais. Tá, até mais.